Olá, queridos alunos da Biomedicina do quarto ano. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Biotecnologia da Reprodução. Eu sou o professor Wesley Borges e hoje nós vamos dar continuidade à revisão que a gente começou na semana passada, na quinta-feira da semana passada. Então, essa é a segunda parte da revisão, ok? E hoje nós vamos tratar sobre a gametogênese. Gametogênese, tá bom? E dentro da gametogênese nós vamos destrinchar o assunto espermiogênese, ok? Então vamos lá. O que é gametogênese? Queridos, gametogênese na essência é nada menos, nada mais do que a formação ou a produção dos gametas. É um processo de formação, de desenvolvimento das células germinativas altamente especializadas, que são os gametas. O gameta feminino, o ovócito, ou o oócito, e o gameta masculino, o espermatozoide. Ok? Nesse processo da gametogênese, estão envolvidos os cromossomos e o citoplasma dos gametas, tornando-os preparados para a futura fecundação. E nesse processo também, o número de cromossomos ele é reduzido. Nós vamos ver que tem um momento da gametogênese que o número de cromossomos é reduzido e a célula sofre também profundas alterações morfológicas. Cada um dos gametas, do masculino e o feminino, contém metade do número de cromossomos, portanto, são células ditas haploides, ou células N. Tá? E tem metade de cromossomos de quem? Das células que os originam, que são as células somáticas. Tá? E, portanto, essas células somáticas são ditas células diploides, ou células 2N. Okay? Durante também a gametogênese, ocorre a meiose. E é nesse momento dessa divisão celular especial que as células germinativas dividem seus cromossomos para suas células filhas. E aí continuam o processo de maturação dos gametas masculino e feminino, certo? É importante entender também que o ritmo dos eventos durante a meiose são diferentes no gameta masculino e no feminino, são diferentes nos dois sexos, tá bom? Vamos começar então falando especificamente do que ocorre nos meninos, a espermiogênese. Então, vou pôr o próximo slide aqui. A espermiogênese. Bom, em que momento a espermatogênese, desculpa, eu falei espermiogênese, mas eu queria dizer espermatogênese, tá? Espermiogênese é uma subdivisão da espermatogênese. Então, vamos lá. A espermatogênese, ela inicia-se no período fetal, lá no feto, tá? E aí ela vai ter continuidade, ela vai dar uma parada, um tempo, vai ficar parado, vai ficar inativa esse processo e aí vai dar continuidade somente na puberdade dos meninos, tá? Bom, assim que os testículos são formados, ainda lá no feto, e eles são formados por interferência e ação da testosterona e as DHTs, que são as moléculas derivadas da testosterona, os dihidroxtestosterona. Tá? Então, assim que esses testículos são formados lá no feto, vão existir células chamadas espermatogônias, que são produzidas nos túbulos seminíferos e ficam ali quiescentes, ficam ali paralisadas. Esse termo a gente utiliza para um processo de paralisação chamado quiescência. E ficam ali, essas espermatogônias ficam ali até a puberdade masculina. Quando chega nessa fase de puberdade, as espermatogônias, essas células, aí elas dão início ao processo de maturação, juntamente com uma série de divisões celulares do tipo mitose. Então, essas espermatogônias começam com divisão chamada mitose, tá? Acompanhado também, além de mitose, essas células, as espermatogônias, sofrem um aumento de volume, o tamanho da célula aumenta,
e profundas alterações morfológicas ocorrem com essa célula. Essa diferenciação celular sofrida pelas espermatogônias transformam essas células em novas células, novo tipo celular chamado espermatócito primário. Tá? Esses espermatócitos primários são maiores ainda que as células que originaram, que foram as espermatogônias. São as maiores células germinativas dessa região aí. Aí esse espermatócito primário sofre, a partir daí, a primeira divisão agora meiótica e não mitótica, tá? Sofre a primeira divisão meiótica. E essa célula, o espermatócito primário, dá origem a novo tipo celular chamado espermatócito secundário. Agora, por ter sofrido divisão meiótica, esses espermatócitos secundários são o quê? São haploides, do tipo N. Eles têm a metade do volume, eles diminuem o volume. Né? Enquanto a espermatogônia, quando se transformava no espermatócito primário, aumentava em volume, agora o espermatócito primário, quando se transforma no espermatócito secundário, diminui o volume. Ele reduz para mais ou menos a metade do tamanho do seu volume. Tá? Aí esses espermatócitos secundários sofrem mais uma divisão meiótica, novamente, mais uma divisão meiótica. E eles originam as espermátides, que também são haploides, tá? Eles originam as espermátides, que são menor ainda que os espermatócitos secundários. Mais ou menos a metade do tamanho dos espermatócitos secundários. Ok? Então, nós paramos nessa célula chamada espermátide. Então, só para lembrar, a partir da primeira lá, que era a espermatogônia, até chegar em espermátide, originam-se 4 células chamadas espermátides. Então, de uma espermatogônia, chega em 4 espermátides. Vamos dar sequência aí. As espermátides, elas iniciam um outro processo dentro da espermatogênese, chamada espermiogênese. Espermiogênese. O que é a espermiogênese? É um processo onde cada espermátide origina um espermatozoide. Aí esse espermatozoide vai sofrer maturação, ele vai cair na luz do túbulo seminífero, ou no lúmen do túbulo seminífero, e eles vão seguir o trajeto dos túbulos e vão chegar até o epidídimo, onde tornam-se funcionalmente maduros. É aí que eles ficam maduros funcionais, né? O epidídimo, gente, é um ducto longo, espiralado, que é localizado na borda posterior do testículo. Tá? Bom, em continuidade ao epidídimo está o ducto deferente, que é a via de transporte dos espermatozoides para a uretra masculina no processo de ejaculação. Certo? Bom, eu quero que vocês entendam agora, de forma mais específica, esse processo da espermatogênese e espermiogênese. Olha só. Perceba nessa figura aí os tipos celulares presentes nos túbulos seminíferos. Perceba, antes da gente identificar esses tipos celulares, como que é um túbulo seminífero na fotografia real. Olha só a microfotografia dele, desse túbulo seminífero. E essa microfotografia está aqui do lado direito. Ó. Aqui do lado direito, tá vendo? Ó? Isso aqui é a borda do túbulo seminífero. Aqui é a luz, essa região clara aqui do túbulo seminífero. E as células, a população celular, que fica aqui nesse parênquima aqui do túbulo seminífero. Vamos lá. Existem milhares de túbulos seminíferos em cada um dos testículos. A região clara, no centro, é a luz do túbulo, ou lúmen, como eu falei para vocês. A sequência da maturação celular, ela acontece da borda para o centro. Tá? Da borda para o centro. Aqui está o lúmen e aqui está a borda do túbulo seminífero. O esquema no lado esquerdo, amarelinho aí, ó, esse esquema aí do lado esquerdo, ele demonstra essa sequência.
Veja que lá na borda do túbulo, né, na borda do túbulo seminífero, estão as células germinativas produzidas lá no feto ainda, que nós acabamos de falar dela, as espermatogônias. Essas células maiores aqui, elas estão coladas na parede externa do túbulo seminífero. As espermatogônias. Na sequência, mais abaixo, a gente tem o espermatócito primário. Ó, esse aqui, ó, o espermatócito primário. Acompanha aí, ó, na setinha do lado esquerdo, está escrito o espermatócito primário, maior que a espermatogônia, tá vendo? Mais embaixo, a seguir, né, mais abaixo, você tem o espermatócito secundário, agora menor, um pouco menor, certo? Abaixo, nós temos quem? As espermátides. As espermátides, já estamos chegando na luz do túbulo, né? As espermátides. Quase já na luz do túbulo seminífero, quem? Os espermatozoides, né? Os espermatozoides. Perceba que todas as formas diferenciadas sofrem essas mudanças. E isso acontece por conta da sinalização de células chamadas células de Sertoli. Células de Sertoli. Eu estou aqui apontando aqui, ó, essas células azuladas, aqui um azul roxo, são as células de Sertoli, tá? Essas células são também chamadas de células sustentaculares, células de Sertoli, tá? Essas células aí, gente, elas participam dessa sinalização para ver toda essa diferenciação, bem como elas fornecem nutrientes para todo esse parênquima aí do túbulo seminífero, tá? Além do mais, essas células de Sertoli, elas dão sustentação ao tecido local, tá? Outra coisa importante, toda essa translocação aqui, ó, essa movimentação dessas células aqui ao longo do parênquima do túbulo seminífero até a luz do túbulo seminífero acontece por conta dessa célula de Sertoli. Tá? Ela faz toda essa translocação dessas células germinativas aí. Outra coisa importante dessa célula de Sertoli é que ela produz o fluido testicular que promove o fluxo dos espermatozoides lá para o túbulo. Então, os espermatozoides eles só chegam na luz do túbulo porque existe um líquido, um fluido chamado de fluido testicular que favorece a chegada desses espermatozoides lá na luz do túbulo, tá? Outra coisa importante, tá vendo aqui que ela está fazendo uma invaginação? São células fagocíticas. Fagocíticas. Em algum momento, nós vamos falar mais para frente um pouquinho, que quando a espermátide se transforma no espermatozoide, ela perde muito conteúdo citoplasmático. E esse conteúdo citoplasmático aqui, ele fica solto nesse parênquima e ele é fagocitado pelas células de Sertoli, tá bom? Outra coisa sobre essas células de Sertoli, elas são células que elas são influenciadas, elas sofrem influências por um hormônio chamado FSH, aquele mesmo hormônio produzido nas meninas lá, tá? O hormônio folículo estimulante, apesar de ter esse nome, ainda tem esse hormônio nos meninos. Então as células de Sertoli são estimuladas por esse hormônio folículo estimulante, tá bom? Eu quero falar para vocês também de uma outra célula e para isso eu vou voltar novamente esse slide aqui, ó. Esse slide aqui que tem esse esquema aqui embaixo, ó. E aqui mostra mais uma célula que fica do lado de fora do túbulo seminífero. É uma célula também chamada de célula intersticial e ganha um outro nome, ó. Eu vou apontar aqui no lado esquerdo aqui nesse esquema da microfotografia, aqui os túbulos seminíferos, ó. Os túbulos seminíferos, a luz de cada um deles. E aqui do lado de fora um agrupamento de células mais escuras, tá vendo? Essas células aqui são chamadas de células de Leydig, tá? Leydig, L-E-Y-D-I-G. Essas células, elas se localizam entre os túbulos seminíferos, no interstício dos túbulos seminíferos, ó. Então elas aqui, e nesse esquema elas estão aqui, ó. São as células de Leydig. Essas células, gente, têm função importantíssima na produção da testosterona e dos seus derivados, das suas moléculas derivadas, os DHT, os dihidroxitestosterona, tá? Ou seja, essa célula tem importante produção nesse hormônio que vai promover a maturação das gônadas lá no estágio bipotente. Tá bom? Então, as células de Leydig. Essas células são influenciadas por um outro hormônio, que é o LH, o hormônio luteinizante. Tá bom?
Nos estudos da embriologia, queridos, nos estudos da embriologia, e eu estou falando da embriologia mais aprofundada, a gente pode reconhecer ainda outros tipos celulares que não foram citados aqui e que se colocariam, né, tipos celulares que se colocariam em fases intermediárias de cada uma dessas diferenciações aqui demonstrada para vocês, ok? Essa figura aí mostra, então, a espermiogênese, que é a parte final da espermatogênese. Essa é a espermiogênese. Essa ilustração aí, gente, ela demonstra a espermiogênese com os maiores detalhes, tá? As profundas transformações sofridas pela espermátide, porque a espermiogênese é a transformação da espermátide no espermatozoide, tá? As profundas transformações sofridas pela essa espermátide até espermatozoide envolve a mobilização de várias organelas celulares. A primeira, muito importante, é o complexo de Golgi. O complexo de Golgi ele emite várias vesículas enzimáticas, de conteúdos enzimáticos, que formam uma estrutura chamada acrossomo. Ele tem um formato de um capuz. Consegue localizar lá o acrossomo? Acrossoma ou acrossomo. Essa estrutura é uma organela celular originada então do aparelho de Golgi, portanto é um aglomerado de vesículas do aparelho de Golgi e possui grande quantidade de enzimas digestivas e enzimas líticas, tá bom? Esse é o acrossomo, tem a forma de um capuz. Ele recobre esse capuzinho aí, ó, ele recobre quase que, diria que 1/3 a 2/3, né, do núcleo da espermátide. Outra coisa que acontece aqui, muito importante durante a espermiogênese, é que o núcleo se alonga em direção aos polos, então ele fica comprido, se alonga em direção aos polos, tá? Isso acontece com o núcleo. Outra coisa, os centríolos se organizam em microtúbulos alongados e eles vão dar origem ao que a gente chama de flagelo. Flagelo é originado a partir dos centríolos organizados em microtúbulos. Outra coisa, essa é uma célula que possui grande quantidade de mitocôndrias. As mitocôndrias começam a se organizar, se polarizam e elas se colocam aqui numa região chamada peça intermediária, porque as mitocôndrias são organelas altamente metabólicas, produtoras de ATP, e elas vão gerar energia para dar toda a agitação para o flagelo, porque essa célula vai ter uma movimentação espetacular, tá? Outra coisa importante que acontece com a espermátide, ela perde grande quantidade de citoplasma. Então, uma grande quantidade de citoplasma se desprende dessa espermátide e esse citoplasma passa a se chamar de citoplasma residual, tá? Citoplasma residual. E esse citoplasma residual aqui ele vai ser fagocitado pelas células de Sertoli, que está ali no parênquima do túbulo seminífero, tá bom? Um pouquinho de citoplasma ainda fica preso aqui nessa peça intermediária aqui, e aí durante a migração do novo espermatozoide pelo epidídimo, essa gota citoplasmática aqui, ela se perde durante essa movimentação, ok? E nessa apresentação aqui, nós temos, né, a composição, função e origem dos diferentes componentes do sêmen, né? Assim que logo que o espermatozoide segue o seu trajeto a partir do ducto deferente, né? E ele sai com um fluido, né? Esse espermatozoide sai com uma pequena quantidade de fluido e aí ao longo do seu trajeto ele vai receber componentes produzidas em glândulas acessórias do aparelho masculino, tá? São essas glândulas, as glândulas bulbo-uretrais, a glândula próstata e as vesículas seminais. Então, essas glândulas elas vão adicionar juntamente com o espermatozoide todos esses componentes aqui, ó, tá? O muco
é produzido pelas glândulas bulbouretrais, tem um papel lubrificante, né? O espermatozoide, a gente já viu, é produzido lá nos túbulos seminíferos, né? Na espermatogênese e espermiogênese. A água é produzida em todas as glândulas, né? A água é importantíssima para realizar o tampão desse meio e realizar promover o metabolismo celular. Então, o metabolismo celular acontece em meio aquoso. O tampão, porque em determinado momento esse sêmen encontra um ambiente vaginal ácido e aí o tampão para neutralizar esse ácido precisa ser produzido. Então, a próstata e as glândulas bulbouretrais fornecem os eletrólitos que vão dar uma característica para o tampão de neutralização do pH ácido vaginal. As glândulas seminais, todas elas, a próstata, as vesículas seminais e o epidídimo, que não é a glândula, mas um conjunto de tubos encaracolados, né? Eles vão produzir todos os nutrientes do espermatozoide, né? A frutose, o ácido cítrico, a vitamina C e a carnitina são os principais nutrientes desse espermatozoide, que consome grande quantidade desses nutrientes ao longo do seu trajeto, tá? As vesículas seminais e a próstata produzem enzimas que vão ser responsáveis por importantes processos lá da capacitação espermática e da reação acrossômica que nós vamos falar adiante, tá bom? E as vesículas seminais também produzem as prostaglandinas. As prostaglandinas são sinalizadores importantes que promovem contração, especialmente do endométrio, né, o músculo liso na parte superior do útero, para ajudar na contração e, consequentemente, o transporte do espermatozoide pela tuba e até chegar na ampola, onde ele vai encontrar o óvulo, tá? O zinco também é um metal iônico encontrado no sêmen. Não sabemos exatamente qual a sua origem, mas possivelmente a sua função esteja associada ao processo de fecundação também, ok? Nesse slide aqui, nós vamos ver uma animação interessante, olha só, acompanhe aí. Bom, estamos aí no testículo, aumentando a visão, chegamos lá nos túbulos seminíferos, especificamente um túbulo seminífero, e você começa a entender já, né, no centro a luz do túbulo seminífero. As células elas têm um fluxo da borda para o centro do túbulo seminífero, né? Essa aqui é a espermatogônia, é a primeira célula da espermatogênese. A espermatogônia transforma em espermatócito secundário, primário, depois secundário. E, por fim, nas espermátides. As espermátides agora começam a se diferenciar em espermatozoides. Então, profundas transformações citoplasmáticas acontecem, a célula começa a emitir seus centríolos alongados, as mitocôndrias vão lá para a região da peça intermediária, e olha só, os espermatozoides já formados seguem um fluxo ao longo do túbulo seminífero em direção ao epidídimo. Permanece ali por um tempo, sofrem a maturação e, durante a ejaculação, eles continuam o seu trajeto pelos ductos eferentes. Aqui nós vemos alguns detalhes da morfologia espermática. Percebe que a movimentação flagelar é em parafuso, peça intermediária, o acrossoma, parte do citoplasma, o núcleo gigante, as mitocôndrias com formato diferente, na peça intermediária. As mitocôndrias geram os ATPs para promover
movimentação túbulos prolongados no corpo chamado flagelar, né, na peça chamada flagelo. E é isso. Partimos para a última parte da nossa revisão na próxima semana. Um abraço para vocês. Eu os espero no ambiente lá do fórum com uma atividade bem interessante. Lembrando que hoje a atividade ela é avaliativa, tá bom? Bom trabalho para todos nós.